Provérbios capítulo 23, versículos 22 e 23. Diz assim, na versão revista e atualizada: Ouve a teu pai que te gerou, e não despreza a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. O texto todo são 4 versículos, né? Eu vou ler os 4. Diz assim: o pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria a seu pai e a sua mãe, e que se encha de felicidade aquele que deu a luz. Mas a gente vai ficar olhando só 2 versículos, o 22 e o 23. Na linguagem de hoje está aqui, diz assim: escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e o bom senso, mas não venda nenhum deles. Na linguagem de hoje e na Bíblia Viva diz assim: ouça os conselhos do seu pai, que o gerou, e aproveite a sabedoria da sua mãe quando ela envelhecer. Por todos os meios possíveis, torne-se alguém que conheça a verdade. Não abra mão da sabedoria, da disciplina e do discernimento. E na linguagem contemporânea, vai dizer assim: ouça com respeito que o pai que o criou, e não deixe de lado a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não a venda por uma ninharia. Compre a sabedoria, a educação e entendimento. Os pais se alegram quando seus filhos se dão bem. Filhos sábios enchem os pais de orgulho. Então faça seu pai feliz. Deixa sua mãe orgulhosa. Vamos olhar os 2 versículos, tá certo? Então diz assim: ouve teu pai. Orei não. Vamos orar? Pode orar, irmão Joana, ore. Foi, ore, pode orar, ore. Pode orar, foi bom lembrar. Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais um dia que tem me dado a nós. Que o Senhor esteja abençoando essa escola dominical. Pai, abençoe cada um dos irmãos que se acha aqui e abençoe aqueles que não vieram, Pai. Pai, abençoa o pastor, Pai, que trouxesse essa mensagem para nós e que a gente possa aprender e transmitir ela para outras pessoas. Pai, eu te agradeço, fica conosco em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Foi eu que pedi para os irmãos Venal, para os irmãos lembrar, porque da semana passada a gente não orou, e orou depois, né? Bem lembrado, irmãos Venal. Agora vamos começar, porque eu fiquei tão focado no que ia falar aqui, que eu terminei esquecendo até de orar, meu Deus. Deus me perdoe desse meu pecado, né? Então, ouve teu pai que te gerou e não despreza a tua mãe quando vier a envelhecer. Então, esse versículo está falando sobre o quê? Sobre respeito e obediência. E honra aos pais. Então veja só, quando ele diz ouve teu pai, que te gerou, primeiro, ouvir o pai é um ato de respeito à autoridade dele. Um ato de respeito à autoridade. Então esse versículo está exortando o quê? Escuta o que o seu pai está me dizendo. Porque ele tem mais experiência de vida e quer ensinar através da experiência. E a sabedoria vem através da experiência. Alguns não aprendem, mas outros aprendem a ter sabedoria pela experiência, por viver a vida. Né? Na questão da cultura hebraica, que é a cultura que está inserida e escrita esse versículo, e, na verdade o livro de Provérbios é o Antigo Testamento, o pai era a figura de autoridade principal da família. Ele era... É tanto que Jesus no Novo Testamento coloca o homem como sacerdote da casa. Tá? O homem no Antigo Testamento também era um sacerdote na casa. Né? Porque ele é quem era provedor de orientação moral, de ensino de sabedoria. Ainda é hoje, em muitos casos, o pai, ele fala e todo mundo escuta, porque ele provém dele muita sabedoria. Né? Alguns pais agem dessa forma. Né? Então, ouvir o pai era um sinônimo de respeitá-lo, era um sinônimo de reverência à autoridade que ele tinha, embora hoje está sendo muito combatido isso. E a gente está vendo o resultado, né, de se combater essa autoridade paterna, né, que muitos chamam de opressão patriarcal. A gente está vendo o que acontece no mundo.
por conta disso, de se quebrar essa autoridade. Muitas vezes a gente não imagina, mas muitos filhos estão aí caminhando para as drogas por conta disso. Muitas vezes se quebrou essa autoridade que o pai tinha, e o pai quer falar e ele não escuta. Ele não escuta, ele prefere escutar o amigo da rua do que o pai. Ele prefere dar valor a alguém de fora de casa do que a alguém de casa. Eu sempre digo, olha, não há ninguém na vida que queira o seu bem mais do que seu pai e sua mãe. Não tem outra pessoa. Ah, meu pai era muito ignorante, meu pai era isso, meu pai era aquilo. Mas você tem que entender uma coisa. Mesmo com todos esses problemas que muitos podem ter passado, mas ele tinha algo a lhe ensinar. Foi alguém que você está na condição que está hoje porque ele proveu sustento para casa. A mãe também, mas eu estou falando em relação à figura do pai, né? Proveu sustento na casa, tá certo? E às vezes você também tem que entender a realidade que o pai viveu. Às vezes a realidade dele foi muito mais dura do que a sua, né? E ele está tentando passar o pouco que ele sabe, né? Outros têm uma situação diferente. Então, o reconhecimento é ouvir o pai que te gerou, né? É fazer essa conexão entre pai e filho, né? Porque não é aqui uma questão de uma autoridade imposta, é uma autoridade natural. A autoridade não se dá de filho para pai, se dá de pai para filho. Se dá do mais velho para o mais moço. Essa questão do pai aqui, gente, é tão interessante que muitas pessoas não param para pensar nesse detalhe. A visão de pai que se tem no Antigo Testamento é uma visão que se estende além da casa. Respeitar o pai é respeitar o mais velho. Respeitar o mais velho é respeitar quem tem autoridade. Então, quando você sai da sua casa, você está fora de casa, você também tem que respeitar o mais velho, porque o mais velho é um pai de outro filho. E às vezes ele está ali lhe orientando para o seu bem. Então você não tem que levantar a voz e respeitar o mais velho. A gente sempre aprende isso. Eu aprendi isso até hoje. Eu estou com 55 anos, mas tem pessoas mais velhas que eu respeito. Mesmo que às vezes fale coisas que eu digo assim, meu Deus, ele não sabe o que está dizendo, né? Pelo conhecimento que eu já tenho. Mas eu respeito. Não me dá o direito de fazer isso. Então, a outra coisa que se diz é que esse respeito gerado dentro de casa em relação ao pai, ele leva para a vida. Então ele vai respeitar as autoridades, respeitar os governos, vai ser um cidadão que respeita as leis, vai ser um cidadão que cumpre seus deveres, porque ele tem a obrigação moral de respeitar e honrar o pai. E o pai diz, olha, você não pode pegar o que não é seu, por exemplo. Então o filho vai continuar a vida dele tomando consciência disso, que ele tem que obter o bem que ele quer que trabalhe, com o trabalho dele. Isso está remontando a quê? Refletindo o ensino do pai. Tá? De ser um homem bom, justo e honesto. Respeitar a filha dos outros. Né? Eu ouvia muito isso meu pai dizer em casa. Respeita a filha do outro. Respeita a moça que você está namorando, tá entendendo? Porque ela tem um pai. Então o que é que ele está dizendo para mim? Ó, ele tem um pai do outro lado também. E ele não quer o mal da filha dele. Então você respeita ela e você vai ganhar a admiração dele. Você está me entendendo? É isso aí, tanto do pai como da mãe. Né? Embora a gente adolescente e jovem faz muita bobagem. Né? Quando você vai amadurecendo, você vai tomando mais consciência dessas coisas e você vai mudando. Aí você vai e casa com o objetivo de respeitar, né, a filha. No caso do homem casando com a mulher. Né? E a mulher casada respeitar o marido. Quando essa coisa não acontece, por falhas, e, por exemplo, uma filha que não respeita o pai, como é que ela vai respeitar o marido? Ela pode até dizer que respeita. Ela pode até falar.
Mas a atitude mostra que não. Tá? A atitude mostra que não. Então, o sábio de Provérbios está dizendo aqui, esse apelo é não só uma questão da autoridade e reconhecimento dessa autoridade paterna, como também é uma gratidão que você devota ao pai, e no caso, pai e mãe, embora está falando de pai aqui, pelo papel que ele teve na sua filha, na sua vida, né? Pelo papel que ele teve na sua vida. Então, o conselho do sábio aqui é para você acumular sabedoria e experiência com fundamento naquilo que seu pai ensinou. Com o tempo, gente, a gente vai passando, vai vendo que o pai da gente estava querendo o certo, queria o melhor. Quantas coisas meu pai não disse a mim para fazer, eu não fiz. Um monte. Todo mundo é assim. Só vai passando o tempo, aí você diz, rapaz, se eu tivesse feito daquilo que meu pai tinha, do jeito que meu pai tinha me dito, eu não tinha passado por essas experiências. Mas tem uma questão, né, da sabedoria que diz o seguinte, que o filho ele aprende não só com o ensino do pai, mas ele aprende experimentando esse ensino do pai. Então, muitas pessoas passam por isso. Outros não. Outro escutou o que o pai disse, realmente abraçou, ponderou, não, é a melhor forma, eu vou seguir esse caminho. Né? Em outras coisas não. Ele por quê? Porque ele quer passar pela experiência. Né? Passar pela experiência. Viver a vida. Então, isso vai durar a vida toda e vai tornar você uma pessoa próspera e bem-sucedida. Porque você vai ser reconhecido como uma pessoa moralmente correta. Até isso, meus irmãos, as questões morais as pessoas estão combatendo. Vocês lembram que antigamente tinha nas salas de aula uma disciplina chamada Moral e Cívica? Fizeram por tudo para tirar essa disciplina e conseguiram. Moral e Cívica, princípios morais. Né? Tiraram. Qual o resultado? O que a gente tem visto socialmente? Você vê o indivíduo vai assaltar um idoso. Era inconcebível um cara assaltar um idoso. Assaltar uma mulher. Sempre era o quê? Era um homem. O homem é que era assaltado. Você não viu o cara assaltando uma mulher. Assaltar uma mulher grávida. Não via. Assaltar um idoso, bater no idoso, espancar o idoso, estuprar idoso. Não via. Porque uma mulher, quando ele viu um idoso, ela disse, é minha mãe ou minha avó. Tem que respeitar. Por causa desses princípios morais. Quando tira esses princípios morais, vale o quê? Vale o que está na cabeça da pessoa. A pessoa não tem limite nenhum. Se ela não teve uma boa educação moral em casa, ela vai para a vida sem princípio moral nenhum, gente. O que é que a igreja então serve de quê? Serve hoje de local para ensinamentos morais. Também. A gente prega a palavra de Deus, mas prega valores morais que devem ser vividos. Com base na palavra de Deus. É isso que a gente ensina. Valores morais. Mas muitos também não querem, porque senão as pessoas estavam nas igrejas cheias. As pessoas não querem. Por quê? Porque isso leva a ter que fazer um esforço para mudar de vida. Tem gente que não quer mudar de vida, não. Entendeu? Não quer mudar de vida. Então o indivíduo despreza esse conhecimento, como despreza os pais. Aí ele diz aqui na segunda parte, não despreza a tua mãe. Quando vier a envelhecer, a primeira coisa que ele está falando é o cuidado com a mãe, que a gente tem que ter com a idosa. Na época, não existia sistema previdenciário, não existia uma pensão, não existia um auxílio para a pessoa idosa sobreviver, ter o mínimo para sobreviver. Eram os filhos que supriam isso. Por isso que você vê a mulher desesperada quando estava enterrando o filho, já era viúva e estava enterrando o filho, que era o provedor dela. Aí Jesus para o cortejo fundo e ressuscita o rapaz. Porque Jesus sabia o que ia acontecer com aquela mulher. O sofrimento que ela ia passar. Né? E aí o que acontece? Os filhos se preparem para sepultar seus pais. Né? E não o contrário. Então,
A segunda parte do versículo diz que não despreza a tua mãe quando ela vier a envelhecer. Primeiro que a velhice a gente sabe que está em vulnerabilidade. E a gente tem que cuidar da mãe. Né? Tem que cuidar da mãe. Isso também é um ato de respeito. Né? Esse cuidado com a mãe, porque ela já não vai ser mais capaz de cuidar de você, ou ter energia que tinha para cuidar de você. Né? Quantas noites as mães não ficam acordadas com os filhos? Aí o filho não quer passar a noite acordado com a mãe. Né? Mas quantas noites? A mãe ficou acordada com o filhozinho no braço lá. A minha mãe ficou. Comigo e com meu irmão. Que ela conta. E lá, acordada a noite todinha. Eu via minha mulher acordada, ela morrendo lá de sono, lá bambeando assim de sono. Aí acordava, botava o despertador para não perder a hora de dar o remédio. Né? Era assim. Então, esse texto lembra que o filho tem responsabilidade com seus pais, na medida em que eles envelhecem. E ele vai ser, muitas vezes, suporte emocional. Interessante, né? O papel se inverte. O pai que dá o suporte emocional, quando chega a velhice, quem começa a dar suporte emocional é o filho. Mas, pastor, como é que vai dar o suporte emocional? Quando o pai já não tem mais força para fazer as coisas, não, pai, o senhor vai fazer, vamos junto. Entendeu? Ó, vou levar o senhor para o médico. Não precisa não, eu estou bem não, o senhor está bem não, o senhor precisa de ir. Ele não faz isso com a gente? Quantas vezes que eu levava para o médico, eu dizia, eu não quero ir não, eu quero ficar em casa assistindo os desenhos, né? Quero assistir desenhos de TV, né? E aí, não, vai para o médico. Lá vai meu pai e minha mãe levar para o médico. Quem levava mais era minha mãe, né? Mas levava. E aí quando envelhece, quem leva é você. Aí tá faltando alguma coisa, você que vai atrás. Faltou dinheiro, você vai suprir com dinheiro. Comprar um remédio. Essas coisas que naturalmente a gente faz e deveria fazer. Então dá suporte emocional, físico. Físico como? Bota o braço para poder a mãe ir andando, para poder chegar no lugar. Né? Um dia eu estava aqui, a irmã André ficou olhando para mim, porque eu dei o braço para minha mãe entrar, não foi? Eu estou cumprindo o que está em provérbio. Não estou fazendo nada demais, não. Minha irmã já é idosa. Está lá para ir para 81. Tem que dar o braço. Se ela cair, eu seguro. Dá um trupicão. Eu digo a ela, ó, cuidado para só não cair. Esse tempo de inverno, que não começou o verão, é bom. Né? Cuidado para não cair. Então, e minha mãe não para, né? Quem conhece sabe. Não para. Quer fazer as coisas que não pode. Está ali, querendo. Por ela embarra a casa. Já não aguenta mais, mas até a comida do cachorro ela vai embora. Eu digo, para que a senhora está fazendo isso? Deixe que eu sei o que eu estou fazendo. Mãe, depois só cai dessa escada. Eu seguro no corrimão. Eu ainda tenho força nas pernas, não morri não. Aí pronto. Sai para os cantos andando, sozinha. O povo diz, rapaz, eu vi Dona Mara passar aqui. Lá vai ela, tá naquela pisadinha. Eu digo, Dona Teimosinha. Que eu falo para ela, mãe, porque a senhora não pede para o Márcio levar a senhora de carro. Não precisa, eu vou andando. É bom que eu vou exercitar minhas pernas. É assim. Né? Então, o mandamento diz que a gente tem que respeitar a mãe, cuidar dela. Esse respeito é devido, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, Êxodo dizer que a gente tem que honrar pai e mãe. Esse versículo está refletindo esse ensinamento. É um princípio de moral bíblica. E honrar pai e mãe aqui, meus irmãos, vai além de honrar só os pais, sabia? É dentro de casa você aprende a respeitar as autoridades. É dentro de casa você aprende a respeitar seu superior, a um chefe, ao patrão, ao professor. Aprende a respeitar a alguém que é mais velho, ao idoso. Entendeu?
Sempre o idoso, meu pai dizia, olha, um idoso, uma pessoa mais vai falar com você, você cala a boca. Você escuta o que ela está dizendo. Você não vá querer retrucar. Não seja mal educado. É assim. Né? Então, mas hoje, tem algumas pessoas que acham que não é bem por aí não, que respeitar que nada, tem que se falar, a gente fala na mesma medida ou pior. Entendeu? E se meter a beixa, a gente bate nele, como a gente viu aquele caso em São Paulo. Uma senhora vinha numa bengala, andando bem devagar, um cara que, se fosse do contrário, o mundo se cairia em cima daquela pessoa. O cara é homossexual e ele achou que a mulher ia agredir ele. E ele deu uma peitada na mulher, o cara com 42 anos, a mulher com 70 e tanto, que ela se esborrachou no chão e quebrou a bacia. Entendeu? E caiu, ficou no chão, ele olhou para trás e foi embora. Ou seja, ele é o exemplo daquele cara que não tem respeito pelo outro. E fala um tanto de respeito. Aí alguém pode dizer, mas a condição sexual dele não interfere. Interfere sim, porque cada um que tem princípios leva a ele viver um estilo de vida sexual. Se meu princípio de vida, irmão Juvenal, é achar que eu posso me relacionar como mulher, posso fazer trisal, como a gente vê falar aí, que é um homem com uma mulher, um homem com outro homem e uma mulher. O indivíduo com 4 pessoas, antigamente chamava-se de bacanal, hoje não é mais bacanal, chama-se de trisal, tem vários nomes que se dá. Ele refere-se a valores que ele tem. Né? Refere-se a valores. Então o indivíduo, ele não tem o menor respeito por ela. Não tem o menor respeito pelo idoso. Porque é um cara com 42 anos, uma mulher com 75, de bengala. O cara achar que ela ia agredir, porque ele não mudou de lugar. Simplesmente a mulher não fez nada, ele deu uma empurrão na mulher, a mulher caiu no chão, quebrou-se todinha, mano. A gente sabe que o idoso de 75 anos quebrou a bacia, acabou a vida dela, né? Está em cima da cadeira de rodas. Estava lá uma senhorinha, não ia fazer mal a quem? Mas ele não tinha essa visão de respeitar o mais velho. Né? Você vê a demonstração de respeito mais velho, quando você vê um idoso querendo atravessar a rua, você vai dar a mão para ele. Olha, só quer que eu lhe ajude? Quero, meu filho. Vai na frente e bota a mão na frente e ó, para o carro aí. Não vem botar o carro por cima da gente aqui não. Respeita o idoso quer passar. Então, bota a mão para a pessoa parar e vai com o braço e vai devagarzinho. Né? Eu lembro que em São Paulo, os sinais, muitas vezes, de trânsito para atravessar uma avenida, como o tamanho dessa PR-60 aqui, é 10 segundos. Você tem que passar correndo. Abriu, sai correndo, porque senão fecha e você não está no meio do caminho. E o idoso para passar? E o pessoal muitas vezes não respeitava, quer passar por cima. Então, às vezes a gente dava o braço e, vamos, minha senhora. Ô, meu filho, muito obrigado, tá certo, eu vou esperar para a senhora atravessar para o outro lado. Aí dava atravessar para o outro lado. Ai, fez uma grande coisa. Não, simplesmente é um conceito que aprendeu-se em casa, que tem que aprender a respeitar e honrar o mais idoso, né? Porque podia ser quem ali? Podia ser sua mãe, alguém ajudando sua mãe a atravessar. Né? Então, você vai fazendo atos de gentileza e isso vai reverberando, né? Mostra esse cuidado, essa responsabilidade, né? Mostra esse exemplo seu, né? Esse exemplo seu para os seus filhos, né? Esse exemplo para os mais jovens, esse exemplo para as pessoas de menos idade, certo? Então, esse versículo 22 mostra para a gente o papel que a gente tem com relação a retribuir respeito e gratidão com nossos pais, certo?